Olá pessoal, aqui professor Thiago da disciplina de História e hoje nós vamos gravar um vídeo com o objetivo de efetuarmos uma revisão de conteúdos sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um marco muito importante e divisor de águas na história da humanidade. Tá certo, galerinha? O primeiro slide aqui que fala sobre o título ali, Revolução Francesa, tem em seu subtítulo o lema da Revolução: liberdade, igualdade e fraternidade. Esse lema, em muito, ele nos remete aos ideais, às teorias desenvolvidas pelos filósofos iluministas. Liberdade faz menção àquela liberdade de mercado que a burguesia buscava sem aqueles entraves efetuados pelo Estado absolutista. A igualdade, ela faz menção à igualdade de direitos, onde todos devem estar submetidos a um mesmo código de leis, independente da sua classe social. Ou seja, independente se a pessoa faz parte do clero, ou da nobreza, ou da burguesia, ou do campesinato, os revolucionários tinham esse ideal de que todos devem estar submetidos a um mesmo código de leis. E fraternidade faz menção à irmandade, à ajuda mútua entre todos os súditos de um mesmo reino ou de um país que vai se originar daqui para frente. Tá certo, galerinha? Vamos dar uma olhada aqui, nós vamos subdividir a Revolução Francesa, então, em 3 fases. A primeira fase da Revolução Francesa é conhecida como a monarquia constitucional. É a fase que vai acontecer a reunião dos Estados Gerais em maio de 1789, aquela reunião onde o rei Luís XVI convocou os deputados dos 3 estados, do clero, da nobreza e do terceiro estado, que era o restante da população, primeiro, segundo e terceiro estado, reunidos em maio de 1789 no Palácio de Versalhes, com o objetivo de tentar solucionar os problemas que a França vinha passando. Galerinha, para entender aqui essa reunião dos Estados Gerais, nós precisamos compreender que cada vez que se reunia esses Estados Gerais, cada estado tinha um voto, ou seja, a elite sempre vencia, porque o clero tinha um voto, primeiro estado, o segundo estado, a nobreza, tinha outro voto. 2 votos, eles sempre votavam juntos, e um voto ficava para o terceiro estado, então era sempre 2-1. O que os deputados do terceiro estado vão reivindicar aqui na reunião dos Estados Gerais? Que o rei Luís XVI viesse mudar o sistema de votação, ao invés de voto por estado, que fosse voto por cabeça. Cada representante, todos os representantes do clero, todos os representantes da nobreza e todos os representantes do terceiro estado, todos os votos deles seriam computados e quem tivesse mais votos venceria. O rei Luís XVI não aceitou essa proposta e ordenou o fechamento dos Estados Gerais. O que os membros do terceiro estado eles fizeram? Em junho de 1789, eles vão fazer o chamado juramento do jogo da pela. Como foi fechado o local onde eles estavam reunidos nos Estados Gerais, eles migraram para um outro local, uma espécie de ginásio, onde a nobreza cortesã em Versalhes, a nobreza cortesã francesa, jogava uma espécie de jogo de tênis do século XVIII ali, que era o jogo de pela. Nesse ginásio eles vão fazer esse juramento, então, que a partir daquele momento em diante, o terceiro estado se tornava a Assembleia Nacional Constituinte Francesa. Tá certo, galerinha? De tempo em tempo vai passando uma mensagenzinha aqui, mas eu vou ir fechando rápido ela, porque eu vou ter que tentar sanar este problema depois, tá certo? Pessoal, fatos importantes dessa primeira fase, que é a monarquia constitucional, a fase da Assembleia Nacional Constituinte. Ainda no mesmo ano que inicia a Revolução, em agosto de 1789, vai acontecer a Declaração dos Direitos do Homem. A Assembleia Nacional Constituinte vai efetuar, vai confeccionar a Declaração dos Direitos do Homem.
E já na Declaração dos Direitos do Homem, em seu primeiro artigo, consta que todos os homens nascem iguais em direito, nascem livres, iguais em liberdade e direito. Ali, galerinha, você já vê bem expresso, bem externado os ideais iluministas. Eu só quero lembrar vocês, eu não coloquei a imagem aqui, mas um mês anterior a agosto, em julho de 1789, aconteceu aquela tomada da Bastilha. Aquele evento é o marco inaugural, historicamente falando, do início da Revolução Francesa. Um ano depois, em julho de 1790, a Assembleia Nacional Constituinte vai confeccionar a Constituição Civil do Clero. Em que consiste isso aqui, galerinha? A França está quebrada financeiramente, não tem dinheiro. O que os revolucionários vão fazer? Eles vão decretar essa Constituição aqui e, através dela, eles vão poder confiscar todos os bens do clero, todas as riquezas que o clero tinha adquirido, acumulado ao longo de toda a Idade Média e período moderno, vão ser confiscadas pelo Estado como uma forma de tentar melhorar as finanças do Reino de França. Como bem expressa aqui nessa imagem, tem aqui um padre bem gordo aqui, que usufruiu bastante das riquezas que os súditos do Reino de França produziram, e agora eles estão sendo aqui sentenciados em uma espécie de suplício. Eles estão perdendo as suas riquezas. Tá certo, galerinha? Ainda aqui, na primeira fase, vai acontecer a confecção da primeira Constituição Francesa, em setembro de 1791. Essa Constituição assegura que a França vai ser uma monarquia constitucional. O absolutismo vai ser enterrado. O rei continua existindo, mas esse rei vai ter que jurar fidelidade a uma Constituição. Esse rei vai ter que dividir o poder dele com um parlamento. Essa Constituição assegura também que o Estado francês, o Reino de França, a partir deste momento, vai ter a sua divisão entre os três poderes. Isso aqui remete, pessoal, àquela teoria lá do Barão de Montesquieu, onde o Estado precisa ser dividido em poder executivo, legislativo e judiciário. O executivo aqui vai continuar sendo o rei, o judiciário vai ser escolhido através de critérios técnicos e o legislativo vai ser eleito pela população francesa. Só que tem aqui um destaque: esse voto ele é censitário. Não é qualquer francês que pode votar em um deputado para compor o parlamento. Esse voto censitário, ele significa que somente pessoas que têm uma certa quantidade de dinheiro podem efetuar o voto. Então, pensem que é um avanço aqui, mas é um avanço muito tímido, porque ele restringe a participação da grande parcela da população francesa. Galerinha, ainda na primeira fase vai acontecer uma guerra francesa contra a Prússia e a Áustria, em abril de 1792. Os reinos vizinhos à França temiam a expansão dos ideais revolucionários. Pensem assim, pessoal, os reinos que circundam ali a França, na Europa, no século XVIII, eles estão vendo o que está acontecendo dentro da França. Eles estão vendo a Constituição Civil do clero confiscando todas as riquezas do clero. Eles estão vendo os direitos feudais que a nobreza tinha sendo abolidos também, aqueles impostos que os camponeses tinham que pagar lá da Idade Média, talha, corvéia, banalidades, tudo isso os revolucionários já aboliram também. E essa nobreza, então, que governa esses reinos vizinhos à França, estão temendo que esses ideais revolucionários franceses venham se expandir para os seus reinos também. Então empreendem uma guerra contra o reino revolucionário de França. Eu só quero destacar para vocês aqui também que o rei Luís XVI, que está sendo colocado contra a parede aqui pelos revolucionários no desenvolver da Revolução, ele é casado com uma mulher chamada Maria Antonieta. E essa Maria Antonieta, ela é uma princesa austríaca. Então notem por que a Áustria está fazendo essa guerra contra a França.
Tá certo, pessoal? No decorrer dessa guerra contra outros reinos, vai se fortalecer a Guarda Nacional Francesa. Pensem assim, o que é essa Guarda Nacional? Ela é uma força militarizada composta por revolucionários. A França, antes da Revolução, tinha um exército nacional, um exército fiel à monarquia absolutista. Agora o rei perdeu o seu poder absoluto. Muitos daquele exército que é fiel ainda ao rei, está virando um inimigo da revolução. Então os revolucionários precisam formar uma nova força militarizada. E essa força é a Guarda Nacional Francesa, formada por pequenos burgueses e por trabalhadores, os chamados sans-culottes, os trabalhadores. Galerinha, segunda fase da Revolução Francesa, então, é a chamada Convenção Nacional, mais conhecida como a ditadura republicana jacobina. Pessoal, eu quero só lembrar vocês que ainda ali na primeira fase da monarquia constitucional, quando o terceiro estado se proclama Assembleia Nacional Constituinte, o terceiro estado ele é muito heterogêneo. Ele tem muitas pessoas que têm ideias diferentes ali dentro de como deve acontecer a revolução. Essa luta, essa divergência de ideias, ela é protagonizada entre jacobinos e girondinos. Os jacobinos simbolizam aquela ala que querem mudanças radicais, que querem o fim da monarquia, que querem a destituição do rei, que querem a instauração de uma república e querem mudanças radicais na sociedade francesa. São conhecidos como o partido de esquerda dentro da Assembleia Nacional Constituinte. Já os girondinos são compostos pela alta burguesia. Os girondinos querem sim reformas também, mas querem reformas moderadas. Para eles pode continuar existindo a figura do rei, só que esse rei tem que jurar uma constituição. O que eles querem, pessoal, é se livrar daqueles entraves que o rei absolutista colocava na liberdade de comércio. Tá certo, galerinha? Então notem que na primeira fase da Revolução, a fase da monarquia constitucional, a fase da Assembleia Nacional Constituinte, quem toma a dianteira, quem está liderando é os girondinos, certo? Agora aqui na segunda fase, quem vai assumir o poder vai ser os radicais, os jacobinos. O primeiro marco, o primeiro evento emblemático da segunda fase é a proclamação da República Francesa, que vai acontecer em setembro de 1792. O rei, a monarquia vai ser abolida aqui com a proclamação da República, pessoal. Então, logo, aquela Constituição que tinha sido confeccionada não tem mais valor, porque não tem mais o rei e a Constituição assegurava que era uma monarquia constitucional. Agora, os revolucionários, quem toma a dianteira é os jacobinos e eles querem revoltas mais profundas, vão proclamar uma república na França. Tá certo, galerinha? Um dos líderes dessa ditadura jacobina é um homem conhecido como Maximilien Robespierre. Ele vai ter uma frase muito conhecida que ele vai dizer assim, a França não precisa de juízes, ela precisa de navalha. Pessoal, esse período da ditadura jacobina é o período que vai ser conhecido como o período do terror. Aqui vai ser instaurada a chamada navalha nacional, onde todos os inimigos da revolução, onde todos aqueles que os jacobinos classificarem como inimigos da revolução, eles vão ser guilhotinados. E um dos que vai ser guilhotinado, muito emblemático, aqui na segunda fase, vai ser o rei Luís XVI. O rei Luís XVI ele vai ser guilhotinado em janeiro de 1793. Pessoal, pensem o que isso aqui representa. O antigo regime, o absolutismo, está sendo exterminado dentro da França através da pessoa do rei Luís XVI. Tá certo, pessoal? Eu só não mencionei para vocês aqui muito bem por que é a Convenção Nacional, essa segunda fase. Convenção Nacional é porque lá na primeira fase, o terceiro estado, eles se intitulavam Assembleia Nacional Constituinte.
aqui na segunda fase, onde os jacobinos vão liderar, vai ser chamado de Convenção Nacional. Líderes da ditadura republicana, pessoal, o Marat, aqui que, como mostra nessa pintura aqui, no dia do seu assassinato, uma jovem girondina chamada Charlotte, ela pede uma audiência com ele e ele concede a audiência para ela enquanto ele estava tomando um banho de sauna com ervas aromáticas para curar algumas enfermidades que ele tinha na pele. Essa jovem chamada Charlotte se aproxima dele e desfere um golpe fatal com uma faca sobre a vida de Marat. Os outros dois líderes são Danton e Robespierre. O primeiro deles aqui, o Danton, vai entrar em desavenças com Robespierre e vai ser mandado à guilhotina pelo seu antes colega e parceiro de revolução. Galerinha, características então da ditadura ou República Jacobina. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ao ser instaurado a República, a Constituição, uma nova Constituição que foi confeccionada, assegurava uma república baseada no sufrágio universal masculino. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Todos os homens, independente da renda, agora vão votar para eleger os deputados em França, na França, dentro da República Francesa. Aquele voto censitário lá, só quem tinha dinheiro, foi abolido aqui com a proclamação da República. Os revolucionários, esses que buscavam mudanças radicais, os jacobinos, eles vão instituir uma reforma agrária na França. Muita terra que a nobreza tinha, a República Francesa vai confiscar e redistribuir em lotes menores para os camponeses que nunca tiveram direito à terra dentro da França. Vai acontecer a construção de asilos e hospitais. Os revolucionários vão abolir a escravidão nas colônias da França. Um grande exemplo disso é a abolição da escravidão no Haiti, aqui na América Central. Vai ser instituído um ensino público e a lei do preço máximo de produtos. Tudo isso visando, tentando minimizar o problema da grande crise econômica que a França ainda passava, que gerava uma grande demanda de fome também dentro da República Francesa. Galerinha, e finalizando já aqui então, o fim da ditadura jacobina. O Robespierre vai mandar aproximadamente umas 35 mil pessoas durante a segunda fase da Revolução, durante a ditadura jacobina, para a guilhotina. Com o passar dos anos, ele foi se tornando ali, foi desenvolvendo uma espécie de mania de perseguição, onde ele pensava que todos à sua volta conspiravam contra ele, algo comum em todos os ditadores ao longo da história da humanidade. Ele pensava que todos conspiravam contra ele e começou a mandar as pessoas que o rodeavam para a guilhotina também. Diante disso, ele foi perdendo a sua popularidade. Dentro desses 35 mil guilhotinados, uma grande maioria foi de girondinos. Os girondinos começaram novamente a se organizar para destituírem Robespierre e os jacobinos do poder, até que em julho de 1794, os girondinos invadem a convenção e prendem Robespierre. No mesmo mês ele vai ser condenado à guilhotina. Bem paradoxal, lugar onde ele executou e assassinou a vida de várias pessoas. E aí dá início à terceira e última fase da Revolução Francesa, que é o chamado Diretório, onde vai acontecer o retorno da alta burguesia ao poder, ou seja, o retorno dos girondinos. Os girondinos vão novamente pôr fim ao voto universal e resgatar o voto censitário. Vai acontecer uma grande oposição jacobina e monarquista. Eles vão instaurar agora, os girondinos vão tomar a liderança da Navarra Nacional, instaurando o período chamado Terror Branco. E nesse período do Diretório, o poder executivo vai ser composto por 5 membros. 5 pessoas vão ser o poder executivo da República Francesa. Os deputados vão ser eleitos por voto censitário. E tudo isso, todo esse tempo que dura a terceira fase, 4 anos, de 1795 até 1799, são 4 anos de grande instabilidade política dentro da França. E essa instabilidade política levou o grande líder militar desse período,
ao governo da França através de um golpe de Estado conhecido como Golpe 18 de Brumário, onde Napoleão Bonaparte assume o poder em novembro de 1799 na República Francesa. Os historiadores classificam esse período, galerinha, como o fim dos ideais revolucionários e a consolidação do poder burguês. A Revolução Francesa, galerinha, proporcionou a substituição da nobreza pela burguesia. A nobreza é aquela classe que montava sua riqueza com base no trabalho agrário, impondo muitos encargos e impostos naquela classe subalterna que eram os servos. A burguesia já monta suas riquezas através das relações comerciais. Na Revolução Francesa, a burguesia tomou a dianteira, tomou o poder do Estado, substituindo e ultrapassando a nobreza. Tá certo, galerinha? Eu quero desejar que vocês estejam bem, que vocês estejam encontrando forças para passar por esse momento difícil e desejo muita paz no coraçãozinho de vocês. Forte abraço!